Você está com o Semanário Econômico. E entramos nesta altura para o nosso tema de fundo, o pano de fundo para a presente edição. Tivemos a oportunidade de fazer o lançamento quando da abertura deste programa. Está connosco Joaquim Bazar, CEO da Maramba Capitais, um operador independente de bolsa, entre outras atividades no nosso mercado de capitais, no mercado secundário. O tema de fundo está por nós configurado como mercado de capitais na SADC, entre ambição e realidade estrutural. A base desta conversa, desta análise sistemática que vamos fazer é o estudo desenvolvido pela Maramba Capitais e recentemente tornado público, intitulado Tendências de Mercado de Capitais em África, Oportunidades Regionais. Este estudo foi precisamente liderado pela individualidade que está aqui conosco, que já tivemos a oportunidade de apresentar. Joaquim Bazar, vamos então ponto por ponto esmiuçar este estudo. Pessoalmente considerei o estudo oportuno e também bastante profundo nos aspectos que aborda. Vamos tentar partilhar isto com a nossa audiência. Eu começo pelo fato de que o estudo, conforme tive a oportunidade de ler, caracteriza o mercado de capitais na SADC como periférico. Já nos referimos de certa forma a isso, queria ir mais ao fundo nesta altura. E a questão que coloco é: essa periferia é, em última instância, um problema do mercado ou reflexo do próprio modelo econômico das nossas economias, portanto, das economias africanas? Renovo o meu sinal de apreço e de saudação. Look, eu acho, nós temos a impressão, quer dizer, no processo de feitura e desenvolvimento desse estudo, desta pesquisa, constatamos de forma muito acentuada que o mercado, a regionalização, as iniciativas que são propostas pela União Africana, a Agenda 2105, são uma condição necessária, mas não suficiente, mesmo porque primeiro precisamos de garantir um edifício regulatório. Se me faz a pergunta, se eu respondo de forma direta, nós precisamos de garantir um edifício regulatório que permita que qualquer entidade ou qualquer proposta ligada ao mercado de capitais esteja virada ou seja centrada em iniciativas no setor privado, mesmo porque é o setor privado que promove inovação, é o setor privado que, para mim, parece-me mais flexível a responder às exigências do mercado cada vez mais acentuadas. E a realidade africana mostra um outro cenário. Mostra um outro cenário, mesmo porque em algum momento temos um problema que eu chamo seleção adversa, que é a questão da simetria informacional no domínio desta mecânica ou destas mecânicas que dizem respeito ao mercado de capitais ou à formação do mercado de capitais. Quer dizer, nós até hoje, em várias regiões, em várias geografias africanas, com destaque para a região austral da África, temos a ideia, não é dúbia, é uma ideia que para nós é irônia, de que o mercado de dívida em si é parte elementar, é parte importante do mercado de capitais. Nós pensamos que, contrariamente a isto, o mercado de dívida é parte, sobretudo pública, para a formação do efeito crowding out, que nós achamos que é o que as geografias africanas vivem para os dias de hoje. Naturalmente, com a exceção da África do Sul e Botsuana, que está a emergir aos poucos. Esta questão do mercado de dívidas é um aspecto que precisa
de ser tratado do ponto de vista regulatório com alguma urgência, alguma premência, né? Está a criar distorções. O mercado de dívidas é um elemento do ecossistema financeiro e é importante que exista. Entretanto, se pretendemos promover o mercado de capitais como fonte essencial para o crescimento do tecido econômico africano, sobretudo empresarial, devemos começar a pensar em evitar este efeito do crowding out. Crowding out é endividamento excessivo público em detrimento de canalização deste capital ao mercado, ao setor real. Portanto, limitamos o crescimento, limitamos a inovação, limitamos o processo de desenvolvimento até inclusive, e por esse efeito pensamos nós que deve existir, até porque os países desenvolvidos também emitem obrigações. Empresas emitem obrigações corporativas. Entretanto, devemos nivelar, devemos ter uma fórmula equitativa, uma fórmula ótima e que garanta também a atenção centrada ao financiamento de iniciativas privadas, até porque é crescente a necessidade de financiamento. Se me perguntar hoje porque é que não temos uma bolsa, um mercado desenvolvido em Moçambique particularmente, o meu problema não é o que se tem dito, não é a bolsa que tem de ser vibrante, é o setor privado que tem de ser vibrante. Mas existem mecânicas e existem fórmulas que devem ser observadas e que devem ser consideradas como fatores críticos, como fator crítico para garantir esta No promoção. seu estudo, conseguiu identificar neste momento por que razão essas questões não estão a ser atendidas? Porque denoto que são urgentes de alguma forma, tal é a discussão à volta do florescimento de todo o ecossistema do mercado de capitais em Moçambique. Okay. Se calhar isto tem muito que ver com questões históricas. Em África, como em qualquer outra parte do mundo, há um montante. Falar de sistema financeiro tem como fator ou elemento predominante o endividamento bancário, ou melhor, crédito bancário. Para quem não se inova, para quem não melhora o seu nível de informação, o nível informacional, na perspectiva de exploração de várias fontes de financiamento do seu desenvolvimento ou do seu crescimento ou do crescimento da base de negócio, naturalmente que vai sempre continuar com esta perspectiva de financiamento bancário. Nada de errado, financiamento bancário ou o crédito bancário tem a sua forma de tratamento do risco. Ela comporta a sua forma de tratar efetivamente o risco de crédito e o mercado de capitais tem a sua forma também de tratamento e a sua forma de geração, de remuneração de qualquer que seja a aplicação ou investimento. Portanto, o que eu penso é que a predominância bancária tem sido um fator limitante, sobretudo para geografias onde a literacia financeira ainda não é acentuada, ainda não é o que pretendemos que seja. Temos uma predominância do banco e quando se pensa em fazer reestruturação financeira, quando se pensa em financiar projetos de inovação e de investimento, o recurso é a banca. Até para o próprio soberania, até para os próprios estados, as próprias geografias. Geralmente, quando se fala de mercado de dívida, ainda que recorrendo a instrumentos de dívida que poderão ser transacionados a nível secundário, fazem-no na perspectiva de financiamento público para depois manter nos seus balanços. Já não é repassado ao mercado secundário para garantir a transação, garantir a volatilidade necessária, que também é discutível porque não vejo o financiamento de iniciativas privadas a partir da transação ou da transmissibilidade desses instrumentos soberanos. Portanto, o que nós precisamos é de garantir, de acordo com o estudo que elaboramos, de acordo com a pesquisa que fizemos, é fomentar o mercado acionista, fomentar a abertura de capital, fomentar a admissão à cotação de forma meritória, de forma concordante com os fundamentos de oferta e procura. Pois. Portanto, nós precisamos é de garantir que o mercado funciona per se
e não deve ser administrativamente influenciado. Pois, essa questão que eu queria mesmo colocar sobre se as medidas agora são mais administrativas do que da eficiência econômica. Entretanto, o domínio do setor bancário na região, na perspectiva do estudo que liderou, é um entrave ao desenvolvimento do mercado de capitais ou uma consequência natural das economias ainda em fase de consolidação? É uma consequência natural da iliteracia financeira. Este é o impacto direto. Os bancos estão para servir, são uma componente do ecossistema financeiro. Entretanto, o que dizemos é que, para além dos bancos, precisamos de começar a pensar nas diversas fontes. A África precisa de diversificar as suas fontes de financiamento, mas as fontes de financiamento precisam, essa diversificação precisa do mercado de capitais. O mercado de capitais, na nossa perspectiva, é um elemento-chave. O financiamento, desenvolvimento infraestrutural, desenvolvimento de tecido econômico de qualquer que seja a geografia fora a África, na nossa perspectiva e pelas experiências vivenciadas em geografias muito maduras, é o mercado de capitais. É a predominância e é a profundidade da relação investidor-empresário. A África do Sul está assim, do estudo que fizemos, quando olhamos para os fundamentos da composição do mercado de capitais, a África do Sul, a título exemplificativo, não negocia obrigações de tesouro no mercado secundário. O que temos é 99,9%, porque temos um fundo de investimento com efeitos a partir de 2013, é um mercado acionista. O que é que isto significa? Significa que o setor privado sul-africano é vibrante e o setor privado sul-africano financia os projetos de inovação, os projetos de expansão. Os pequenos e médios empresários são financiados a partir do mercado de capitais. Portanto, o mercado de capitais é que financia a produção de bens e serviços da economia sul-africana. A razão porque a economia sul-africana está no estágio em que está em África. Razão igualmente porque quando abordamos sobre a África, abordamos em duas perspectivas. África e África excluindo a África do Sul. Portanto, África inclui a África do Sul e temos uma África que exclui a África do Sul mesmo pela sua singularidade na forma como desenvolve, na forma como... Então temos aqui um problema essencialmente de uma acentuada ou uma reduzida presença do setor privado na economia, paradoxalmente. É exatamente isto. Quer dizer, se o setor privado é vibrante, automaticamente temos uma bolsa vibrante e não é o contrário. Então, temos de garantir que temos um setor privado vibrante. Bem, há aspectos também que foram levantados no estudo que têm que ver com o risco soberano e questões de credibilidade. Sobre isso, gostava de saber, na sua opinião, se estamos presos num ciclo em que o fraco rating soberano limita o mercado de capitais e a ausência deste, por sua vez, impede uma melhoria do próprio rating. Portanto, estamos numa dicotomia aqui. É um facto. O que acontece é que não é só para Moçambique, como qualquer outra geografia. Quando falamos de mercado de capital, a boa parte, a vantagem de empregarmos mercado de capitais, não só em teoria, mas em prática, é que ela traz consigo, repousa no valor. E este valor é fundamental. E só temos este valor a partir de percepção. E esta percepção é garantida por notações financeiras, agências de notações financeiras. Nós temos 3 notações financeiras que decidem a forma como a economia é tratada e como a economia é classificada na perspectiva de apelo ao investimento, na perspectiva de apelo ao desbloqueio de fundos para financiar os seus projetos de desenvolvimento. Portanto, a forma como a economia é percepcionada, ela dita sobre um nível de profundidade do seu mercado de capitais. Portanto, quando somos percepcionados, quando a percepção sobre a nossa economia é especulativa,
não vejo investidor que tenha apetite de forma prática em aportar capital para investir nessa mesma geografia. Não vejo igualmente a facilidade de desbloqueio de fundos para financiamento de projetos de desenvolvimento. Portanto, precisamos é de garantir que conseguimos influenciar as agências de notação financeira que fazem as classificações, desenvolvem as classificações de forma voluntária. Não são entidades pagas para que façam uma classificação. Em algum momento a própria África pensou na sua própria agência de rating, na eventualidade de fugir aos olhares destas maiores agências de rating, a Moody's, a Standard & Poor's e outras. Acha que uma agência de rating africana poderá melhorar esta percepção ou poderia enviesar essa percepção para o investidor? Bem, existem várias agências de rating. A China conta com uma, a Índia conta com uma, a África penso que até existem algumas, Moçambique penso que até já existem algumas empresas que tendencialmente têm estado a fazer este trabalho. Entretanto, a pergunta de $1 milhão é saber o nível de penetração destas agências, o nível de credibilidade funcional dessas agências. Portanto, as três agências são as três agências que definem a classificação sobre os investment grades das geografias todas que nós aqui estamos a analisar. Portanto, para a região austral da África, nós tivemos a África do Sul como uma entidade classificada como uma economia ou uma geografia de grau de investimento. O grau de investimento significa que ela é recomendável para investir. Portanto, se é recomendável para investir, qualquer fundo, qualquer banco revela ou sinaliza apetite para financiar qualquer projeto que seja, até porque a formação do prémio de risco das empresas está dependente do risco país, e o risco país está vinculado à forma como é classificada pelas três agências. Pois. E nós temos uma classificação que não nos permite minimizar os custos quando mobilizamos financiamento, ou que não nos permite produzir a custos mínimos, porque o que nós podemos fazer, o que devemos fazer é garantir um maior prémio de risco decorrente da compensação pelo risco que os investidores tomam por investir num país que é considerado de alto risco. Portanto, são várias geografias que estão nestas condições e que devem observar estas nuances. Portanto, o que gravita à volta disso é a questão do quadro regulatório, é a questão da confiança e também a transparência aos governos. Portanto, entre vários pré-requisitos para a classificação do grau de investimento, como é o caso da Maurícias e Botsuana neste momento, porque a África do Sul depois teve uma revisão em baixa decorrente da crise energética, mas agora tem estado a recuperar. Penso que em breve terá a recuperação da sua classificação. E repara que estas economias não recorrem às agências africanas por alguma razão, não recorrem às suas próprias agências, mesmo porque a ideia é atrair a atenção do mundo. E Sim. O mundo olha para as três agências de notação financeira. Pois. Para garantir um prémio de risco minorado que aporte capital necessário. Olhando para aspectos de integração regional, lhe parece que a integração regional, neste caso, é uma solução realista para dinamizar o mercado de capitais da SADC particularmente, ou é uma ambição que ainda não encontra suporte na sua realidade institucional, na sua maturidade institucional nestas economias da região? Bem, eu acho que é uma ambição e é fazível, é algo que é um sonho que eu penso que se apostarmos e se capitalizarmos em vários fundamentos conseguimos almejar. A título de exemplo, vou lhe dar só uma nota. Nós temos a África Ocidental. A África Ocidental tem uma iniciativa, e é uma iniciativa
que é parte, entre várias iniciativas, esta é parte da agenda da União Africana. Sim. Portanto, a iniciativa é a integração dos mercados de capitais da região, ou melhor, da África Ocidental. E esta iniciativa é caracterizada por 2 aspectos: passaporte e listagem única. Passaporte significa que todos os dealers, todos os brokers da região estão autorizados, desde que portadores do passaporte de qualquer membro da região estão autorizados a transacionar em qualquer parte. Este é o passaporte. Portanto, tem a listagem única, que significa que a listagem tem de ser num único país. Tem de ser uma listagem feita num país específico, desde que membro da África Ocidental. Entretanto, esta mesma listagem garante que os produtos sejam transacionados em todas as geografias ou em todos os membros da região delimitada ou da região definida. O que é que isto significa? Significa exposição de produtos na região, significa a integração dos seus produtos financeiros a outras geografias e significa também promoção de liquidez, que é um grande desafio nos nossos mercados secundários para os dias de hoje, ou melhor, as bolsas têm um problema sério, que é a pouca liquidez. Este é um grande desafio. Mas com estas soluções nós já conseguimos. Isto para dizer que... Pouca liquidez ou a maioria delas oferece essencialmente produtos básicos? Bem, eu depois explico isto. Pouca liquidez e temos plain vanilla, que são produtos básicos. Entretanto, só para concluir este primeiro ponto, por favor. Nós temos esta África Ocidental, tudo para dizer que não precisamos de reinventar a roda, precisamos é de pegar na iniciativa que é o Conselho de Integração dos Mercados de Capitais da África Ocidental e colocarmos isso em prática na África Austral. Portanto, eu acho que existem já tendências, existem iniciativas nesse sentido. A iniciativa também da Zona de Comércio Livre regional, onde Moçambique é também signatário, ajuda no processo de integração e mobilização de fatores de região a região. Portanto, eu penso que iniciativas existem. Precisamos é de colocar as iniciativas em prática e precisamos também de ter um pouco mais de ambição. Vamos exatamente aonde funciona melhor e 20-25% disto trazemos cá. Pois. Bem, olhamos para PMEs e o modelo de mercado, não é? Existe um desalinhamento estrutural neste momento entre o modelo tradicional do mercado de capitais e a realidade das nossas pequenas e médias empresas africanas, e se sim, quem deve adaptar-se é o mercado ou são as empresas? Okay. Pronto, boa pergunta. Eu tenho uma ideia e uma perspectiva muito prática sobre esse assunto. Eu acho que o que devemos primeiro considerar quando falamos de PMEs é a estrutura do negócio de PMEs, a forma como o negócio é desenvolvido, a capacidade, a cultura de empreendedorismo, para dizer que tudo depende da forma como nos posicionamos como pequenos e médios empresários. A disciplina, a capacidade de pautar por transparência, corporate governance. Nós somos, eu considero, pronto, há quem considera grande empresa, há quem considera média empresa, mas nós temos uma coisa: se for ao website da Marama vai encontrar lá todas as contas, até as não auditadas. Por quê? Porque estamos a criar confiança e uma bolsa nossa, prática. E as pessoas vão lá, vão fazer o escrutínio, vão fazer as análises que entenderem convenientes e entenderem pertinentes. Portanto, este é um problema que nós temos estado a descortinar. É um problema que tecnicamente chamamos seleção adversa, que é o problema da assimetria informacional para alguns casos. As pessoas são desprovidas de informação estratégica e por esse efeito as decisões que tomam às vezes são completamente discordantes das suas próprias expectativas de retorno. E depois temos a questão do risco moral, na eventualidade dos próprios bancos ou dos próprios capitalistas concederem financiamento para desenvolvimento de projetos em carteira,
existe a possibilidade de mau uso do capital alocado, e isto é risco moral. Portanto, a combinação destes dois fatores também determina o provável insucesso deste segmento de mercado. Para além disso, temos também a forma como estruturamos o próprio negócio. Isto, para mim, é uma mecânica que pouca gente entende. Temos participação privada e a participação pública. Antes de começar a falar do mercado de capitais, antes de começar a falar da profundidade do mercado de capitais, antes de começarmos a falar do problema de estrangulamento de financiamento aos pequenos e médios empresários, devemos falar da forma como elas se colocam para garantir a atratividade necessária aos olhos de quem deve aportar capital para desenvolver e para crescer. Portanto, precisamos de garantir numa primeira fase, a fase montante para fazer a feitura, desenvolvimento do mercado de capitais incisivo, é garantir a participação privada. O que é a participação privada? É a massificação de uma indústria de capitalistas e investidores de risco. E isto é um desafio para a África. A África representa menos de 1% dos private equities a nível global, ou melhor, das sociedades de capitais de risco a nível global. Entretanto, antevê-se um crescimento, uma expansão desta indústria, mesmo pelo interesse de algumas empresas. É por isso que eu digo, muito pouca gente percebe desta mecânica. Portanto, se eu consigo mobilizar um investidor ou capitalista de risco, ele vai injetar capital e vai garantir que o negócio cresça para garantir a sua saída com prêmio. E a sua saída com prêmio só se garante quando listada em bolsa. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é, para promover uma bolsa, precisamos de garantir um setor privado dinâmico, um setor privado vibrante. Na medida em que, quando estruturamos isto, temos os nossos capitalistas de risco que aceitam o risco de bom negócio, como funciona em qualquer país. Temos automaticamente um financiamento ou uma participação pública também acentuada, mesmo porque o nosso produto é atrativo. Por quê? Porque houve um investimento para esse efeito. E colocamos isto à bolsa. Portanto, a bolsa é a montra que vai receber o produto atrativo e o investidor vai lá e compra. Portanto, nós fomentamos a procura nestes moldes. Portanto, o que nós devemos é garantir, primeiro, intelectualidade do negócio, garantir o corporate governance, garantir o governo de sociedades, garantir disciplina, garantir a mitigação do risco moral e o efeito expressivamente reduzido da seleção adversa, porque são determinantes para o insucesso dos SMEs. E o que acontece é que qualquer investidor, até bancos, preferem financiar uma entidade que já está informacionalmente bem estruturada, mesmo porque a questão do risco moral e seleção adversa já está acautelada. Quando temos alguém e deparamos com um visionário e que tem fundamentos para um negócio bem sucedido, geralmente temos problemas, não acreditamos, porque a ideia é olhar para o histórico, a ideia é olhar para os balanços, para ver se tem alguma coisa, mas o indivíduo não tem nada, simplesmente tem uma visão. Então precisamos de um capitalista ou investidor de risco. Só para elucidar um pouco mais sobre este ponto, nós temos em Moçambique cerca de 2.800 operadores de microcrédito. Se considerássemos 10% dos 2.800, desse universo 2.800, como sociedades de capitais de risco, o objetivo é o mesmo, é injetar capital para um negócio. Quer dizer, eu não vou injetar tendo como o alicerce, o fundamento da minha injeção, as garantias. Eu não quero garantias, eu quero performance, quero desempenho. Retorno. Eu quero retorno. E para garantir retorno, eu devo fazer parte. Ainda que numa feição transitória, como é a Panage, como funcionam as sociedades de capitais de risco, eu devo garantir que tenho o meu retorno e devo garantir que debito a minha participação no processo de desenvolvimento da base de negócio, que é para sair com um prémio de risco, ou melhor, saio com um valor ou com um preço relativamente maior do que eu investi a montante. Sim. Portanto, o grande... que, aliás, é esse o incentivo. Sim, o mercado de capitais é sobre percepção e valorização. A valorização, tecnicamente, chamam upsides.
Se eu não tenho upside, por que é que eu estaria? Por que é que eu vou fazer isto? Então, a única forma de garantir valorização é arranjar a estrutura, garantir a atratividade, fazer um investimento a montante. E esse investimento, se eu não consigo, eu tenho uma ideia, preciso de investidores de risco, preciso de capitalistas de risco. Dos 2.800 operadores de microcréditos, esqueçamos os bancos tradicionais, porque muitos são de capital estrangeiro. Estou a falar daquilo que nós conseguimos controlar. E começássemos a fazer um trabalho de literacia também financeira para que começassem a mudar de perspectivas, ao invés de emprestar dinheiro para financiar um projeto a custos incomportáveis. Aceita o risco de negócio e ganha muito mais. Se calhar ganharia mais do que está a fazer agora, mas é uma questão de informação. Porque se eu invisto hoje 100 mil meticais e o mercado é bom, cresce, eu vou crescer com o mercado. Amanhã saio com um prémio 2, 3 vezes mais da que eu tenho estado a cobrar em jeito especulativo. Portanto, é assim como as economias desenvolvem, porque é tudo sobre iniciativas privadas, é tudo sobre o setor privado. Muito bem, Joaquim Bazar, vou concluir tentando projetar uma realidade moçambicana abrangente. Este estudo, na sua opinião, assenta que nem uma luva na mão para o caso de Moçambique, ou somos uma realidade muito específica? Bem, isto assenta como uma luva para a realidade moçambicana, quer dizer, Moçambique é parte da África Austral e não está distante do que está a acontecer. A título exemplificativo, nós fizemos a pesquisa para umas tantas geografias e fomos constatar que só Lesoto, Malau e Moçambique contam ainda com o Banco de Moçambique ou com os bancos centrais como supervisores para o mercado de capitais. Eu acho que a tendência tende de ser melhorada. Devemos começar a contar como está a acontecer em Angola. Angola é um mercado novo. Como está a acontecer na África do Sul, é um mercado já com alguma experiência. Como acontece em outras geografias, eles contam com uma comissão específica para regular o mercado de capitais, até porque só assim é que garantimos o law enforcement, só assim é que garantimos a implementação rigorosa de leis e regulamentos. Ainda que tenhamos uma economia, empresas vibrantes, um setor vibrante, se não temos regras, se não temos regulamento, não damos previsibilidade. Exatamente, não temos como garantir disciplina, não temos como garantir o corporate governance. Então, isto é mesmo que nada. Não damos confiança aos investidores, que é isso que eles mais precisam. Joaquim Bazar, muito obrigado, tive muito gosto em tê-lo aqui no Semanário Econômico. Renovo o convite para a continuidade destas análises, incidindo particularmente sobre as dinâmicas do nosso mercado de capitais e bolsista nos próximos tempos aqui no Semanário Econômico. Muito obrigado. Fizemos assim este apontamento, hoje uma análise sobre um segmento, um setor econômico com muito potencial, mas que enfrenta obstáculos relevantes que neste momento estão a limitar ou a condicionar a alavancagem do financiamento ao setor produtivo. Falo no caso específico do nosso mercado de capitais no geral, mercado bolsista. Tivemos como pretexto para esta incursão o estudo conduzido pela Maramba Capitais, que analisou a conjuntura do mercado de capitais em África. O estudo está a circular, foi tornado público em Angola e já está sendo disseminado também localmente. Quem tiver interesse, naturalmente que está disponível também no website da Maramba Capitais para quem quiser ter ainda mais conhecimento sobre o tema. Vamos fazer um curto intervalo, retomamos logo de seguida. Até já.